Boa tarde a todos vocês, meus queridos estudantes na disciplina EAD 247 e que estão fazendo o projeto de extensão com a gente do portfólio / webfólio. Nós vamos falar aqui agora da atividade final, tá? Está disponível no caderno, que tem impresso, mas está disponível para os estudantes do curso de pedagogia, mas em PDF está disponível para todo mundo. Então, estas informações que eu tentei escrever para deixar mais tranquilo essa aprendizagem de como fazer o portfólio, né? Eu trouxe aqui nesse caderno, eu converso com vocês e explico o que é um portfólio, o que é um webfólio e como eu posso fazer meu portfólio. Depois eu tenho uma terceira sessão que eu falo do planejamento da disciplina, usando um portfólio de aprendizagem, eu faço um passo a passo. Depois a gente discute como é que pode fazer uma ciranda de portfólios na escola para apresentar os trabalhos. E depois, vocês recebem várias orientações durante o caderno para tentar entender a concepção do portfólio. Nesta concepção que a gente coloca aqui, e que vocês devem ter percebido, nós estamos falando de um portfólio que vai ao encontro das transformações que vão acontecer na escola. A gente gostaria, e a gente colocou as experiências, que são poucas, mas são possíveis e foram reais, a experiência da escola plural, a experiência da escola da Serra que existe, a experiência do Balão Vermelho, a experiência da escola da Ponte, e em todas essas experiências, vamos dizer, tem mais, a escola cidadã, a escola candanga, foram experiências que não estiveram pautadas na mudança de uma coisa. Primeiro, tentou-se reorganizar os tempos e espaços escolares, a sua relação do conhecimento com o currículo, ou com o conhecimento, a relação professor-aluno e toda a relação possível com os registros escolares. Então, os registros escolares vão ser consequência de uma transformação escolar. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Eles não vêm isoladamente. Usar o portfólio de aprendizagens numa concepção que a gente carrega e que a gente está tentando discutir com vocês, significa trazer para o estudante a responsabilidade do seu autoconhecimento, a responsabilidade da sua autoformação, trabalhando com instrumentos que permitam sempre a autoavaliação. Nesse sentido, o grande gestor do conhecimento é o próprio aluno. Agora, obviamente, para fazer isso, o professor, ele também tem que dar um passo à frente no sentido dessa compreensão. Então, nós vamos ter uma outra lógica de aprendizagens, uma outra lógica de avaliação, uma outra lógica de organização de tempos e espaços. Então, gente, é neste contexto que eu estou falando do portfólio. Porque, caso contrário, o que pode acontecer? Pode acontecer que as escolas façam um portfólio como uma coletânea de situações que vai fazendo ao longo do tempo. É errado isso? Não. Mas no entendimento que a gente gostaria de transmitir, o portfólio, ele passa a ser um diário, um diário de memórias em que esse estudante ele vai poder colocar as suas atividades, refazer essas atividades com a mediação do professor, que seria importante no sentido de levar à frente o que está sendo feito. Então, aqui na página 34 e 35, eu falo, por exemplo, da didática como ação complexa, usando uns conceitos da Maria Isabel Cunha, que a gente chama de Mabel, minha querida Mabel, um abraço para você. Então, ela fala assim, olha, dos saberes relacionados à docência. Ela relaciona 6 saberes relacionados à docência, que nós tomamos para colocar nesse caderno, para dizer da importância do planejamento e dos registros escolares. Então, saberes relacionados ao contexto da prática pedagógica, saberes relacionados à ambiência da aprendizagem, levando o nosso estudante a ter curiosidade para aprender, saberes relacionados ao contexto sócio-histórico dos nossos alunos, é difícil,
Porque se eu só uso o livro didático, como é que eu vou fazer essa relação, né? Saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino. Nós estamos deixando de fazer planejamento, e o planejamento é extremamente importante. Saberes relacionados à condução da aula e saberes relacionados à avaliação. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, num segundo momento, nós vamos passar lá para a página onde vocês têm em PDF e os alunos do curso de pedagogia vão receber esse caderno aqui. Nós vamos ter lá a orientação para fazer esse trabalho final, que é elaborar um plano de ensino e esse plano de ensino já preveja a construção e elaboração do portfólio. Então, o que eu falo aqui? Nas primeiras páginas, eu explico, então, a importância do planejamento, citando alguns conceitos que estão nos meus livros, mas também nos livros de outros autores que a gente tem como base, como o Zabala, o Cesar Coll, tá? A Benigna Vilas Boas. E eu vou dizendo, então, o que é plano de ensino, como é que você pensa uma ementa, o que é um conteúdo programático, a metodologia, a questão do tempo que você pensa. Mas tudo isso aqui a gente já sabia, um pouco. Mas tudo isso é muito importante conter quando você vai planejar. Na página 129, eu faço os quadrinhos te ajudando a pensar, então, o plano de ensino. O nome da sua disciplina, o nome do seu projeto. Código, se for um curso superior. Unidade, o nome da sua escola. Carga horária, qual o tempo que você usa vai usar para fazer o seu trabalho, a sua disciplina. Se ela vai ter carga horária teórica, se ela vai ter carga horária prática. E aí a ementa, né, que são a relação sintética dos assuntos que você vai abordar, o seu conteúdo programático. Daí vem os objetivos que você tem, o tempo que você vai gastar e a avaliação. Bom, a parte importante desse trabalho está na página 131, onde eu solicito que vocês, a partir do plano de vocês pensem as ações de aprendizagens, dando pelo menos um exemplo de cada dimensão do conhecimento, a dimensão conceitual do conhecimento. Então, você vai fazer uma ação de aprendizagem que trabalha a dimensão conceitual do conhecimento, do seu plano, né? Depois, trabalhar uma ação de aprendizagem que trabalhe a dimensão procedimental do conhecimento. E depois, pensar uma ação de aprendizagem para trabalhar a dimensão atitudinal. Bom, nós estamos trabalhando aqui com os conceitos do livro de Zabala, uma prática de ensino. E no livro, né, nós temos aqui, de forma muito breve, na página 49, 48, na página 47, 48 e 49, a gente explica o que é essas tipologias de conhecimento, pensando na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Vem aqui e dá uma olhadinha, tá? E aí, o que a gente quer? Que vocês pensem, então, atividades que desenvolvam essas dimensões junto aos alunos. Depois, no terceiro momento, a gente quer que vocês elaborem um projeto de trabalho usando os dois esquemas que estão nas páginas 132 e 133, que explica com as ideias de como você elabora um projeto de trabalho junto com seus alunos. Ah, mas aí você não é professor ainda, não está com uma turma para desenvolver. Então, faça uma simulação. Diga como é que você faria os passo a passos, como é que vocês, para desenvolver esse projeto de trabalho junto aos seus alunos. Se você já é professor, fica a dica que você já pode tentar desenvolver junto com eles. A gente põe umas temáticas aqui que seriam importantes que vocês desenvolvessem a partir delas. Por exemplo, os felinos na educação infantil, o deserto, segunda série do ensino fundamental, o deserto de Saara, quinta série. A gente está usando aqui série porque a gente sabe que a maioria das escolas ainda são séries, tá? A gente gostaria de colocar do ciclo. Para não confundir, a gente não colocou. As grandes navegações,
Então, quinta série ou última etapa do ensino fundamental 1, né? A Serra do Curral, o corpo na sociedade globalizada, a reforma da Previdência do Brasil, o ensino universitário e a privatização no ensino. Então, vocês podem escolher estes temas, mas podem escolher outros. Na verdade, a temática de um projeto de trabalho pode ser feita junto com os alunos, pode ser feita a partir de um contexto atual da temática e pode ser feita a partir da necessidade do professor. Quando é que esse projeto teria mais sucesso? Obviamente, quando parte do desejo do aluno. Mas nos outros contextos também seria importante, aí vai depender da abordagem como o professor faz esse projeto de trabalho. Bom, então a gente vai ver você na desenvoltura de como é que você pensa isso. Um quarto momento, a gente põe a tabela. Essa tabela, na verdade, ela tem que conter este planejamento seu e estar no planejamento do aluno, porque ele tem que estar com essa tabelinha já no portfólio dele, mas ele recebe no início, porque ele que vai listando as ações de atividade que ele vai fazendo, que dia que ele vai entregar, quem vai participar, né? Você tem a sua, que está aqui na página 134, e tem a dele, que é uma proposta que está no meu livro, que eu usei, que uso nas minhas experiências, que é 135, onde o estudante vai listando as ações que ele vai fazendo, que dia que ele começa, quando ele termina, o local que ele fez, quem participou. Este roteiro é muito legal porque ele tem, primeiro, o aluno passa a ser, então, um colaborador ativo de registro das suas atividades, de acompanhamento de registro das suas atividades. Então, ele tem uma tabela em que ele acompanha o que já está sendo feito. Então, ele vai compondo o portfólio dele e vai anotando sinteticamente o que ele fez. Ao mesmo tempo, essa tabela, como ela é horizontal, ela permite verificar processualmente como é que esse aluno vai fazendo. Se essa atividade foi individual, se foi em grupo, quando é que ela começou, quando ela terminou. Ele passa a compreender, então, que o conhecimento não é feito apenas um dia, que ele precisa de um processo de repouso para aprender. Ele sai da aula com uma concepção, começa a pensar naquilo, ler outras coisas, e de repente ele fortalece aquela concepção que ele tinha. Então, essas duas tabelas, uma do professor e outra do aluno, dá a dimensão processual do conhecimento. Então, veja, é tudo aqui, está bem orientado, e existem outras videoaulas que eu gravei para falar sobre a elaboração de um portfólio. Mas aqui, então, a gente está tentando ensinar você a se planejar e fazer acontecer o portfólio com seus alunos. Bom, é uma atividade nova, a gente está experimentando e vocês estão sendo aprendentes junto comigo, e espero que ela surta bons resultados para que a gente vá aperfeiçoando nesse instrumento para ajudar o professor na sala de aula a sistematizar rigorosamente suas atividades, e ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele dá visibilidade para essas atividades tanto dentro da escola quanto fora da escola. Assim sendo, esse portfólio que vai ficar maravilhoso de cada aluno pode ser então instrumento para ser levado para o conselho de classe e deixar o conselho de classe de ser uma inquisição das coisas ruins, erradas, entre aspas, que os alunos não dão conta de fazer, e passa a possibilitar ver as coisas, os trabalhos, as aprendizagens criativas dos alunos. Nós vamos dar visibilidade para aquilo que eles produzem, e a partir deste portfólio descobrir o que eles ainda precisam aprender, mas junto com os estudantes. O portfólio vai ser então, vai desencadear-se num conselho de classe, onde a gente vai sair daquele conselho de classe pedante para um conselho de classe onde nós vamos ter a ciranda dos portfólios, possibilitando a visibilidade para os conhecimentos, ok? Então, espero que vocês tenham tirado um pouco de dúvida, e a gente vai conversando mais sobre isso, e fica meu abraço e até nossa próxima videoaula.